Saudações, aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai falar ali do pós-modernismo e a famosa crise da razão, que talvez vocês não saibam, mas ela existiu e, de certa maneira, pode estar até existindo hoje em dia também. A gente viu na última aula, falando sobre a epistemologia, que está tudo dentro do período que foi o modernismo. O modernismo, ele é aquele período em que as pessoas estavam exaltando o uso da razão. Tanto que você vai ver que ali dentro você tem o quê? O iluminismo, que via a razão como luz. Esta luz era o que ia guiar o mundo, a humanidade, para dias melhores. Então havia uma esperança num progresso. E isso vai ficar extremamente mais destacado com o surgimento da própria ciência. Que a ciência é um saber metódico capaz de construir, fazer coisas milagrosas, né? Então o ser humano ficou totalmente deslumbrado com tudo isso. Por isso que na aula de hoje eu também comentei sobre, ali nos slides, sobre o Augusto Comte, que eu acho interessante que antes da gente compreender a crise da razão, a gente consiga imaginar como que a galera estava empolgada com a razão. Então, por exemplo, o Augusto Comte, ele é famoso pela teoria lá dos 3 estágios, que marcam lá a sua filosofia, o positivismo. Essa teoria dos 3 estágios, resumidamente, diz o seguinte: a humanidade passou por 3 grandes fases na evolução do conhecimento humano. Inicialmente você tinha a mitologia. A mitologia era aquelas histórias fantasiosas com vários deuses, né? No céu soltando relâmpagos aí nos homens e por aí vai. Essas histórias, por mais fantasiosas que sejam, na verdade elas tinham um fundo de verdade. Porque veja bem, se eu acredito que existe um Deus chorando e faz a chuva, essa parte da divindade antropomórfica, ela é fantasiosa. Contudo, a chuva realmente existe, não é? Por isso que a mitologia era uma forma de conhecimento. Ela explicava coisas fantasiosas, contudo, sobre coisas reais, né? Então, você vê que a mitologia não é totalmente fantasiosa ou mentirosa. Ela explicava acontecimentos da natureza. Então, o cidadão lá do passado, ele tinha a explicação do porquê tinha um terremoto, um eclipse, tudo isso através dos deuses. Era um conhecimento, portanto, primitivo e limitado. Aí nasceu a bonitona da nossa filosofia. A nossa matéria aí surgiu como a busca racional da verdade. Essa busca racional da verdade culminou ainda, vocês viram lá, a gente viu nas nossas primeiras aulas, né, os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que eles usavam muito a razão para conseguir compreender a natureza. Só que, eventualmente, esse conhecimento vai evoluindo e surge a própria ciência. A ciência, portanto, ela nasceu ali da filosofia e ela se torna diferente, porque além dela buscar a verdade, que a filosofia busca, também de forma racional, metódica, ela ainda acrescenta o fator da experimentação e da comprovação. Então, embora elas estejam conectadas aí no mesmo tronco, cada galho aí que são as ciências vão ter essa diferença, a experiência, a comprovação. Se você olhar essa ideia dos 3 estágios, não dá a entender que houve uma evolução, que da mesma maneira que a filosofia superou o mito, a ciência teria superado a filosofia? Era isso que Augusto Comte queria mostrar, que a ciência seria o saber máximo e definitivo para o ser humano. Ok até aí? Contudo, a gente chega na era do pós-modernismo, porque aconteceu eventos na história que vão deixar a humanidade perplexa e assustada e decepcionada com o uso da razão, da ciência. O grande exemplo disso são os eventos da Grande Guerra Mundial lá, na Segunda Guerra Mundial. Porque, veja bem, você tinha uma Alemanha instruída, um povo letrado, pensante, racional. Como que aqueles caras, aquelas pessoas foram levadas a cometer atrocidades, um holocausto, uma guerra, tretar com todo mundo? Existe razão? Os caras eram inteligentes, pensantes e como assim? Aí você tem a ciência que veio falando que vai trazer aquelas coisas boas, né? A ideia de uma ciência neutra, e a galera foi e usou a ciência para o mal. A física virou uma arma, né? Você teve uma bomba atômica que matou lá 120 mil pessoas em segundos, se não me engano. Tipo assim, há um absurdo de poder graças a um conhecimento científico.
Tudo isso então fez a própria humanidade ficar com o pé atrás. Então vocês vão perceber que nessa linha do pós-modernismo você vai ter um desconfiômetro no talo. Os filósofos vão começar a questionar o racionalismo, tudo aquilo que o iluminismo pregou, achando de construir um mundo melhor, com base na razão. Vão questionar essa exaltação da ciência como saber definitivo. E como assim, se a ciência é o saber positivo, que é criar um mundo melhor, como que ela acaba sendo usada para fazer o mal? Então, toda essa linha desses pensadores do pós-modernismo vão estar ali refletindo sobre questões que antes ninguém estava questionando. Eles vão partir de uma crítica de todo esse contexto e vão trazer profundas reflexões aí sobre questões humanas, o sentido da vida, a liberdade, os limites da razão, se o ser humano tem que ser racional demais ou emotivo, você tem que desligar um para ligar o outro. O que é ser humano? Então, próxima aula a gente vai conhecer uma galera interessantíssima. Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche é o cara que falou Deus está morto. Aí gerou aquele filme lá, Deus não está morto, né? A galera não gostou muito da frase. Mas o que ele quis dizer com isso? Será que as pessoas sabem o que ele quis dizer? Nós vamos dar uma olhada no que ele quis dizer e vocês vão perceber que faz muito sentido. Eu posso acreditar em Deus e continuar achando que o Nietzsche falou totalmente correto, o que foi totalmente correto o que ele quis dizer lá. Então a gente vai analisar essa crítica toda e conhecer esses autores na próxima aula, principalmente porque a gente vai focar a vertente aí do existencialismo. A existência precede a essência. Já ouviram falar essa? Então, na próxima aula a gente vai voltar nisso e explicar esses detalhes. Até lá!